Caio, Amém. a garota mandou aqui para você, e ela mandou pelo meu Instagram. Pela Vamos lá. fotinha eu vejo uma garotinha nova, não fala idade, mas pela foto a gente consegue perceber. Ela fala assim: Caião, eu tô mal, sabe? Eu frequentava a IURD, que é a Universal, mas depois que meu pai faleceu, ele cometeu suicídio, Caio. Hum, E aí começaram a falar que ele foi pro inferno. vi- Eu tô, é aquela velha história. Eu tô bem mal, depressiva, estou em tratamento. Toda hora me dá ataque de pânico. Fico De pânico. pensando que Deus me abandonou. Ataque de pânico. Eu fico pensando que Deus me abandonou. Às Seria tão vezes bom parece se que eu tô... ela pudesse ouvir o que eu falei hoje de manhã. Seria tão bom ela ouvir o que eu falei hoje de manhã. Sim, Então, Caio. você pode escrever para ela, mandar um direct Uhum. para ela e dizer para ela que a mensagem de hoje de manhã foi para ela. Quantos anos mais ou menos, olhando a carinha dela, você julga que ela tem, Brau? Ela tem o quê? É uma mais nova que as nossas meninas. Deu uns 18, 18, por aí. Mais Ela é uma nova é uma Helena. Ela é uma do que as Helenazinha, nossas, mais nova. do que a minha neta, mais velha, não é? Mais ou 20, menos, né? ela é um pouquinho mais velha do que o teu Caio e A mais Helena nova do que a pegou Helena e a Bianca. Helena e Bia, né? Helena é 2019. A Helena tem 20, A vai Bia fazer também. 21 em novembro. Mesma coisa. É. Ela tem 18 anos, assim, cravado. Ela é da Uhum, idade das meninas, uhum, mais ou menos. uhum. Aí ela fala, fico pensando que Deus me abandonou, às vezes parece que eu tô ficando louca, me ajude, Caio, por favor. E no começo ela falou, olha, eu tô conhecendo o Papo de Graça agora, me identificando com os vídeos. É a primeira frase dela que eu não li no começo. Ela tá Uhum, chegando aqui agora, né? uhum. E você já disse, isso aí foi para ela, o que Qual é o você leu. primeiro nome dela? Salmo 31. Aline, Aline, querida. Eu espero que Aline. você esteja aqui com a gente agora, minha filha. Tomara que esteja. O seu paizinho não está no inferno porque se suicidou. Ninguém que se suicida vai para o inferno. A probabilidade absoluta de que o suicida vá para o céu. Foi um cara que não suportou a agonia, a dor. Foi só um cara que, se o que sentia era culpa, pecado, iniquidade, não soube lidar com essa agonia até chegar ao perdão. E aí tirou a própria vida num estado de culpa. Mas esse estado de culpa é uma confissão de dor arrependida na presença de Deus. Se a situação foi outra, se ele se suicidou por problemas mentais, nem se preocupe, porque o cara que tira a vida por causa da agonia, da loucura mental, só o são que nunca teve uma perturbação mental grave é que pode julgar um indivíduo desse. Quem já andou mentalmente perturbado sabe que quando alguém pensa em suicídio no meio de uma angústia mental incompartilhável e invisível, ele não está querendo morrer, ele só está querendo sair da morte. Porque aquele estado de coisas no qual ele está vivendo já é a própria morte para ele. Aquilo é o inferno. O cara está querendo pular fora do inferno e não pular para o inferno. De modo que há muita coisa minha, se você escrever aí no portal, se Braulio escrever suicídio, aí no portal caiofábio.net, ele vai dizer para você a quantidade enorme de falas minhas a esse respeito que podem ser extremamente úteis a você, minha filha. Mas seu pai, por favor, não está no inferno. Essa chamada igreja que você mencionou é uma fábrica de culpas, de loucuras, e é uma indústria de ganâncias. O cara entra lá e depois de um tempo ele só pensa em si mesmo, em dinheiro e prosperidade econômica, vai ficando duro, arrogante e não tem nenhum pudor. O pudor básico do amor, da misericórdia, o indivíduo perde e passa a julgar todo mundo que não faz parte daquela agremiação gigantesca
que cultua mamon e gira em torno de dinheiro, passa a julgar todo mundo que não faz parte daquela seita como gente que está no inferno. Então, a palavra deles e nada é a mesma coisa. Não se perturbe, não se angustie, não se aflija. Por favor, minha filha, continue andando aqui com a gente. Você vai encontrar a certeza do amor, a certeza da fé, a certeza da fortaleza, do abraço paterno de Deus para com a sua vidinha, o acolhimento. E você vai respirar e vai saber que o seu pai foi apenas um homem de dores que ele não conseguiu suportar. Foi só isso. Seu pai não tem que ser visto além disso. Um homem de dores que ele não aguentou suportar. Então ele só fugiu do inferno mental e interior que o acometia, na esperança de que, deixando o cárcere físico deste corpo, a mente espiritual dele entrasse numa dimensão de alívio e de consolação. Não é uma recomendação para ninguém, nenhum tipo de escape, nenhum tipo de fuga, de evasão, ou caracterizada aqui pelo suicídio, que é a fuga mais extrema, é a evasão mais radical. Nada disso é recomendado. Jesus veio não para que tivéssemos um bom suicídio. Jesus veio para que tenhamos vida, para que vençamos. No mundo tereis pulsões suicidas, angústias suicidas, vontade de morrer. Mas tende bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o suicídio, a vontade de morrer, a agonia de existir. Tende bom ânimo, não temais, sou eu estou aqui, estou contigo, todos os dias. E você vai aprender a crescer nessa confiança. Você vai ser, posta no colinho do Pai Celeste, embalada na misericórdia dele. Ele está dizendo, bota a tua cabecinha aqui, no meu peito, minha filha, e me conta todas as tuas dores. Fala para mim, que te consolo, que te cuido, que te amo, que te protejo, que te fortaleço, que te porei em pé. Em nome de Jesus. Guarda essa palavra de Deus para você. Amém. E aí, brother? E aí que é o seguinte, você falou para pesquisar, eu dei uma olhada aqui no portal caifabo.net. Vou colocar aqui rapidinho para cortar. Coloquei suicídio aqui nesse campo, tá? E para ela que está começando aqui agora, eu vi você. É onde tem essa lupinha. Tem a lupinha. Isso. Aqui eu estou no portal, tá vendo? Internet, caifabo.net, abaixo tem a lupinha. Eu digitei suicídio. Aí deu 174 ocorrências para a palavra suicídio. É bom tirar aí para ver. Então dá uma chegada aí, por favor. Então você tem... Aí, você tem tudo que Caião falou sobre suicídio. Ok, Caião? Isso. Agora, enquanto deu uma você chegada aí, ela, Aline. Tá bom, minha filha? Enquanto você falava com a Aline, o texto estava correndo aí. Aí veio a pessoa e perguntou assim, Caio, ao longo da tua fala, ok? A pessoa perguntou assim, Caio, você pode dar uma base bíblica para a sua confirmação? Não, a minha base bíblica é que não tem nenhuma base bíblica para a certeza da religião. Ou seja, a religião construiu essa ideia, essa teologia, de que o suicida vai para o inferno. Para quê? Para tentar evitar o suicídio. Evitar pelo medo. É tipo dizer, olha, aguenta firme, porque se você se matar vai piorar ainda mais. Foi isso que a religião inventou. E no cristianismo, essa é uma coisa que também tomou a Judas como arquétipo. Judas se suicidou, se enforcou. E se enforcou, eu tenho dito em várias ocasiões, quem escrevia aí Judas vai ver as minhas opiniões, o Judas foi um cara melhor, absolutamente melhor do que quase todos os pastores que eu conheço, dessa turma que vive de grana, que vive entregando Jesus por dinheiro, que vive oferecendo Jesus por grana, por moedas de prata e de ouro. Judas é muito melhor. No dia do juízo, Judas vai se levantar e vai julgar esses caras. Sabe por quê? Ele não conseguiu viver um dia.
Ele não conseguiu viver uma noite com o tormento do que ele tinha feito, do que ele tinha realizado. O cara não suportou viver da grana, nem usar a grana que ele tinha ganho com Jesus. E tem gente aqui há 45, 50 anos vendendo Jesus, entregando Jesus, corrompendo Jesus todo dia e vivendo nababescamente dessa grana. E são os mesmos que dizem que se o cara se suicidar vai para o inferno, enquanto eles mesmos não se suicidam, que seria uma coisa infinitamente melhor se fizessem por eles mesmos, já que se não tivessem a disposição de se arrepender, mudar de vida e ir adiante, era tomar o exemplo de Judas, que não viveu nem 48 horas sob aquele estado. E tem gente vivendo meio século das moedas de prata de Judas. Então Judas não aguentou e se enforcou, dizendo: pequei. Pequei. Foi um cara que admitiu a culpa dele, traindo sangue inocente. E no desespero dele, ele não podia imaginar que ainda haveria graça para ele. E haveria. Assim como houve graça para Pedro, para todos, houve graça para o ladrão ao lado de Jesus, para quem ele disse, ao ver o arrependimento, quando o homem disse: pequei, pequei, perdoa-me. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Houve graça para mim, cara. Se houve graça para mim, se há graça para mim, tem graça para todo mundo. Então, de onde vem essa história? Qual é a minha base bíblica? Não, a minha base bíblica é a não base bíblica de vocês todos. E é a base bíblica que me afirma que a misericórdia de Deus vai de geração em geração. É a base bíblica de 2 Pedro, sobre o que eu vou falar no sábado à noite aqui, numa live que eu vou fazer por volta das 9 horas, no sábado, sobre a visita de Jesus ao Hades, ao Tártaros, lá na segunda epístola de Pedro. Então venha para cá ouvir. Então não é a questão de qual é a minha base bíblica. Minha base bíblica é a Bíblia inteira, é a misericórdia que vai de eternidade a eternidade. E tem muitas outras coisas que eu poderia falar, mas eu não tenho tempo aqui agora. Elas já foram faladas muitas vezes, como, por exemplo, se você escrever aí experiência de quase morte, ou EQM, você vai ver as muitas falas minhas sobre pessoas que morreram e, enquanto já tinham sido dadas como mortas, naqueles 6, 7 minutos de vida neural, de vida cerebral, encontraram Jesus depois de mortas. Algumas, claro, voltaram, contaram a história porque estamos sabendo delas a respeito deles. Mas existem quantidades e quantidades e quantidades de pessoas que, de fato, voltaram a viver para testemunhar o amor de Deus que as alcançou depois delas terem morrido. Tem gente até com atestado de óbito na mão, que se levantou para dizer: depois que eu morri foi que ficou tudo claro. E eu voltei possuído pela misericórdia de Deus. Então, como eu disse, isso não é um estímulo para ninguém. Como tem vezes alguns caras que me escrevem dizendo: cara, já que eu ganhei a convicção de que o amor de Deus é maior do que a minha vontade de me suicidar, e eu não gosto de existir nem de viver, eu estou pensando em me matar. Eu digo: de jeito nenhum, meu filho, você não vai mesmo. Não vai fazer isso. Agora que você sabe que o amor de Deus é maior do que a morte, é maior do que o suicídio, você tem a mais poderosa de todas as razões para viver, para enfrentar a morte, a agonia, a dor de existir, a desistência existencial. Você vai vencer e você vai adiante. Nunca me contaram uma história de alguém que, tendo me ouvido falar o que eu falo, tenha se aproveitado e saído para se suicidar. O que eu ouço são milhares de testemunhos de pessoas dizendo: depois que você, inclusive, tirou o peso enferdoso do suicídio na minha vida, eu parei de ter vontade de morrer. E ganhei foi vontade de viver. E é para isso que nós estamos aqui, para que você fique possuído
dessa disposição de vencer a tribulação, vencer a angústia, atravessar o vale da sombra da morte, porque Ele está contigo. A sua vara e o seu cajado te consolarão. Mas se alguém não aguentou, se alguém, meus amigos, não somos nós que vamos dizer que essa pessoa se perdeu. Isso é blasfêmia. É blasfêmia entrar numa terra tão santa. Jesus disse para a gente não separar o joio do trigo, quanto mais ter essa audácia satânica de dizer que alguém está no inferno porque não aguentou o desespero de existir e se matou. É um pecado horroroso. Não faça isso, não peque contra a sua alma, nem contra a alma do seu próximo, você está me entendendo? E Ashley, minha querida, beijo para você. Eu abri de novo os comentários para o Braulio poder entrar e eu pegá-los de volta. Aí eu fico vendo nomes de tanta gente linda, queridos, gente boa. E ainda há pouco eu vi uma mãezinha muito linda, que a gente usa as músicas dela e do marido aqui toda hora. Agora ela está amamentando o neném dela e aqui assistindo a gente. Beijo para você e para o Vitor, minha querida. Deus te abençoe. Cadê você, Braulio? Mas então, enquanto o Braulio não entra, eu só quero dizer isso. Não existe a base bíblica para se construir essa ideia de que o suicida foi para o inferno. Isso é invenção religiosa e que foi feita para que a religião não perdesse membros, não é? Porque para a religião não interessa curar o indivíduo, não interessa pacificar o indivíduo. Para a religião só interessa é manter o indivíduo presente, nem que seja pela via do medo. E, aliás, como na maioria das vezes a religião não sabe consolar, não sabe edificar, não sabe encher as pessoas da esperança, da fé e do amor de Deus, não há base bíblica para a afirmação deles. Eu tenho a Bíblia inteira dizendo que a misericórdia de Deus vai de eternidade a eternidade. Então, finito. É indizível essa misericórdia. E aí, Braulinho? E ela está aqui com a gente, agradeceu. Ela está com a gente? Está com a gente, tá bom? Está ouvindo tudo? Claro. Eu digitei no caifab.net. Braulio, eu espero que no seu novo endereço a sua internet seja melhor. Agora eu estou. Amém. Você digitou o quê, Braulio? Eu digitei EQM no caifab.net, deu 10 ocorrências. Então, vai lá no caifab.net, querida. EQM, que significa experiência de quase morte. Tem 10 lá para você ver e assistir, me ouvir, entender e crer na palavra da vida. O que eu estou dizendo é baseado no testemunho do amor de Deus. Alguém está me pedindo base bíblica? A base bíblica é essa: Deus é amor, você entendeu? E Deus não pode ser pior do que eu. Se um filho meu se suicidasse, eu não o colocaria no inferno, porque eu teria entendido profundamente que ele fez aquilo por uma dor indizível no coração dele, por uma culpa, ou por uma angústia, ou por um pânico mental, ou por uma confusão de pensamentos, ou por uma desordem de natureza neural, de modo que para o inferno não. O inferno é a vida de quem existe assim. Mas não é porque existe alívio no amor de Deus que você vai desistir da existência. Ao contrário, você vai prosseguir com a graça de Deus.